Bom dia a todos. É com enorme prazer que eu inicio essa nossa conversa aqui, essa nossa manhã de troca, de aprendizado e muita emoção. Bom, eu gostaria de chamar ao palco a nossa primeira convidada. Ela é cirurgiã dentista e mãe de 4 filhos. É uma escadinha. A Beatriz tem 7 anos, a Helena 5, a Cecília 3 e o Fernando, que é o caçula, tem apenas 1. Quando eu fui convidada pela Cláudia Filhos para esse evento, né, de falar um pouco da minha experiência, que poderia ajudar outras mulheres e tudo mais, eu pensei, poxa, mas o que eu tenho assim, de tão diferente, interessante, que eu possa compartilhar com outras pessoas? Quando a gente fala em relacionamento humano, não tem uma regra, né, não existe. Tem gente que vem de família grande, família pequena, tem gente que quer repetir o que teve na família, tem gente que não quer repetir de jeito nenhum, tem gente que teve filho único e não quer ter filho único porque achou ruim. Tem também toda a história, né, da gravidez, se é fácil, se é difícil, saúde da mãe, realização profissional. Então, não tem uma regra. Eu falo por mim que eu venho de uma família de 3 irmãos, então eu achava muito importante que cada filho meu tivesse pelo menos 2 irmãos. E hoje em dia a gente não dá para falar também em criança sem falar em gasto. É escola, é alimentação, é babá, é viagem e tudo mais. E na minha casa a gente divide tudo. Ninguém tem um quarto só para si, ou um banheiro. E às vezes a minha filha mais velha, poxa, mãe, mas a fulana tem um quarto só dela, um banheiro só dela. Aí eu falo, mas você tem 3 irmãos, você quer algo mais valioso do que isso? E ela ainda não entende isso, né? Talvez venha entender ou não, mas eu tento passar esses valores para eles. Na minha casa também, como eu falei, a minha situação não era fácil e tal. A minha mãe ficou órfã de mãe com 4 anos de idade, morou com madrasta, com os irmãos e tudo mais. Depois casou com meu pai, que era um retirante lá do Agreste de Pernambuco. Montaram um boteco e tinha que dar conta dos filhos, da casa, do boteco, do marido. E minha mãe, assim, ela não tinha uma mãe para falar assim, olha, fica aqui com o seu neto, por favor, um minutinho para eu ir fazer minha unha. Nada, ela não tinha nada, tinha máquina de lavar roupa. E ela dava conta. Então, assim, com um exemplo desse em casa, é difícil eu fazer corpo mole, né? Então, quando as pessoas falam assim, poxa, nossa, 4 filhos, que coragem. Eu falo, não, corajosa era minha mãe. A minha vida perto da dela é fácil, né? Bem fácil. Como que é essa rotina com 4 filhos? É corrida, assim, você tem que ter muita organização. Uma terça e uma quinta-feira que eu tenho as 3 mais velhas que já fazem as atividades. Uma quer fazer balé, outra quer fazer tênis, outra quer fazer esporte, outra quer fazer música, e você que se vire, né? Eu também quero fazer. A gente acorda todo mundo, vai para o clube, que é um clube perto da minha casa que a gente escolheu justamente, né, para facilitar a logística. E eu faço uma aula de ginástica, a outra entra na aulinha de educação física, a outra fica esperando a aula do tênis. Eu termino a ginástica, aí eu levo a que faz balé, que não é no clube, é na escola que eu tenho que sair e levar. Mas é corrido? Mas assim, é uma fase. Se eu não fizer dessa forma, eu não consigo nem fazer minhas coisas e também não consigo participar da vida deles. Então, eu falo, não dá para fazer? Não dá. Minha mãe conseguiu, eu vou conseguir. Eu vou fazer. Aí, todo semestre, a gente faz o planejamento da semana. O que vai ser, aonde, o que vai fazer. E tem que durar pelo menos um semestre. Ah, mãe, não quero mais fazer. Não, vai ter que fazer. A gente se compromete, né, que tem que fazer a atividade, ou seja, anual ou semestral, mas que tem que terminar o semestre para mudar de atividade. E eu, como sou profissional liberal, eu tenho essa vantagem de poder fazer o meu horário. Também outras pessoas perguntam, poxa, mas e seu marido? Ele quis 4, né? Como é que você convenceu? Eu estou convencendo meu marido a não ter o 5º. Essa é a verdade. Ele acha o máximo, e depois que você tem, sei lá, com 1 acho que eu me enrolava mais do que com 4. É mais difícil mesmo. E eu costumo dizer que a maternidade melhora a gente também. Você nunca mais consegue olhar para uma pessoa, seja ela um bebê, um velhinho, um artista, sei lá, um bandido, e pensar assim, que aquela pessoa um dia teve um pai, uma mãe, alguém que ensinou a andar, ensinou a comer, ensinou a falar, a escrever, a ler e tal. E a gente sabe o quão difícil é você educar uma pessoa e fazer dessa pessoa um cidadão de bem, né, nesse mundo de hoje. E as pessoas são diferentes. Eu falo porque eu tenho quase... Falo, menino é assim, menina é assim. Não, a pessoa é diferente, independente de ser menino, de ser menina. A minha filha mais velha, ela dormia, que era uma beleza. Com 2 meses de idade, dormia a noite inteira, eu me achava. Eu falava, nossa, eu sou a super mãe, fiz tudo direitinho, fiz a lição de casa e ela dorme. Ok. Quando nasceu a segunda, eu falei, ótimo, ela vai dormir a noite inteira. Ela foi dormir uma noite inteira com 3 anos. Eu já estava grávida da terceira, ela acordava de noite chorando, eu ia deitar, eu lembro, eu deitava no chão, no tapete.
ficava com a mãozinha, daí ia para minha cama, ela me chamava, voltava, aquela insistência, até que nasceu a outra, ela dormia pior que o recém-nascido. Até que um belo dia, fez 3 anos, sei lá, começou a dormir. Bom, e a rotina, né, para você conseguir levar é fundamental. Em casa a gente tem algumas regras, umas rígidas, outras nem tanto. Na questão da alimentação, a gente tem o costume de sentar todo mundo à mesa, no mesmo horário, cada um tem mais ou menos o seu lugar. E come assim, a gente tem um cardápio fixo, é simples, mas é fixo. Então a criança já sabe que aquele dia, segunda-feira, é dia de encarar sei lá o quê. Então ela já vai preparada. Não quer comer? Ok, não tem outra coisa. Né? Vai ficar sem comer, ou então assim, no almoço come melhor, na janta a gente dá uma aliviada, né? E tem dia que come melhor, tem dia que come pior, mas é aquilo que tem. Sempre balanceando carboidrato, né? Proteína, gordura, tudo mais. E só termina quando a refeição só termina quando come a fruta. Uma vez uma funcionária minha tirou férias, eu tinha só 3. E eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Quem que vai cozinhar 20 dias para essa criançada? Eu falei, bom, eu, né? Quem? Aí eu dei uma ajeitada na minha agenda lá, fechei uns horários e tal, e vamos lá para a cozinha. E eu comecei a introduzir umas coisas que elas não estavam comendo, na época eram só as 3 meninas. E eu inventava uns nomes, comprei um monte de pratinho, formatinho de coração, panelinha pequenininha, tudo mini, assim. A gente começou a batizar, tem o crespeixe, que é um peixe crocante, pão pulado, que é o pão quando pula da torradeira, não é torrada lá em casa, é pão pulado, todo mundo já fala que é o pão pulado. Beterraba eu mandava comer assim de olho fechado, falava, olha como tem gosto de milho. Daí comia, mamãe, é verdade, tem gosto de milho, comia beterraba e tal. E as coisas vão ficando mais descontraídas e acaba que dá certo. Assim, quando a gente fala em paladar, as pessoas são diferentes, o paladar é uma coisa que a gente aprende, né? Assim, você tem que acostumar, dar o exemplo, porque tudo que você quer ensinar, fundamental, você dá o exemplo, que é muito mais importante do que você falar. E ter paciência. Eu costumo citar assim, o nosso primeiro contato, assim, acho que eu falo da gente, adulto, já com a cozinha japonesa. Acho que a maioria, assim, a hora que vê, pelo menos aconteceu comigo, torce o nariz, credo, não vou comer esse negócio, peixe cru, troço gelado e tal. Aí depois você fala assim, tá todo mundo comendo, eu vou ter que comer, né? Ficar até mal educado, você, né, não... E até que um dia você acostuma com aquele gosto e você, um belo dia, você fala, nossa, que vontade que eu tô de comer um sushi. Agora, imagina se no primeiro contato seu com aquela comida, enfia um sashimi, goela abaixo, você né, vai ser um trauma na sua vida, você nunca mais vai querer ver aquilo. Então, com as crianças acontece a mesma coisa. A gente tem que ter paciência, tem que provar na frente, insistir, mudar o nome e tal. E, assim, dizem que tem que oferecer 20 vezes, né? Até dizer que a pessoa não gosta mesmo, mudar a forma e tudo mais. Então, tem que ter muita paciência. E eu considero esses 2 esforços, comer e dormir, fundamentais, porque são coisas que as crianças vão aprender e vão levar para o resto da vida deles, seja qual for a profissão que eles vão seguir e tudo mais. Eles vão ter que, comendo bem, dormindo bem, eles vão ter uma vida saudável e vão poder desempenhar vários papéis na vida deles. E também alimentar o corpo é importante e a autoestima também, né? Ainda mais quando você tem mais de um, você sabe que são pessoas diferentes e você tem que valorizar os pais, os pontos fortes e tentar fazer a criança superar o ponto fraco dela, não mudar a criança, ela não vai mudar, ela vai melhorar, você vai potencializar a parte boa dela. A minha filha, mais a terceira, ela na escola, ela foi super bem, assim, tal, e a professora falou, nossa, ela tá dando um baile na irmã. A professora tinha uma filha única, né, falar um negócio desse. Ela tá indo super bem, tá dando um baile na irmã. E eu fiquei chateada, né, eu falei, poxa, não é assim que se fala comparando, né, ela é diferente, ela tem mais, assim, ela tem uma coisa da insegurança com coisa nova, vai fazer balé, ela adora balé, na primeira aula ela nem sentou, depois ela fez aula de mão dada com a professora, depois fez com uma amiga, até que agora ela vai e se apresenta num palco. Mas cada criança tem o seu tempo para fazer determinadas coisas. A minha mais velha, né, ela é super bonita, sempre foi uma menina assim, mais reservada, mas de uns tempos para cá ela estava mais tímida, ela não estava mais
querendo ficar muito com as crianças da idade dela e tudo mais. Ela tinha aquela orelha de abano. E a gente já tinha planejado que ia fazer a correção no prazo certo, que é entre 6 e 7 anos, nas férias e no inverno, que foi agora, tem 1 mês e meio. E a gente, de fato, fez a tal do curativo, né? Porque ela falou que não ia fazer cirurgia. Não, é só um curativo, tá ótimo. Aí fez. E ela mudou, assim, ela ficou mais bonita, lógico, mas ela ficou outra menina. Ela ficou super extrovertida, segura, descontraída, por causa de uma coisa que eu acho que a gente sabia que incomodava, ela sabia que incomodava, mas ninguém tinha ideia do quanto aquilo incomodava a pobrezinha. E quando a gente chegou com ela enfaixada, tal, a minha sogra enfaixou a cabeça dos 3 irmãos, gente. Ai, eu chorei de emoção. A hora que eu cheguei, vi todo mundo com a cabeça enfaixada em solidariedade a ela. Eu achei muito fofo. E essa coisa da autoestima também, para fortalecer, você sempre tem que deixar a criança fazer as coisas que ela já tem capacidade de fazer. Né? Se ela sabe vestir a meia sozinha, a calça, deixa. A blusa ela não consegue, ajuda. Né? E assim ela vai aprendendo e ela vai ficando mais segura. Às vezes é muito mais fácil a gente fazer do que, né, vai fazer sozinha, vai sujar, vai errar, deixa eu fazer para você, né? Mas não, tem que ter um pouco de paciência. E não rotular. Eu tenho uma amiga, o filho dela não dorme, ela fala, não dormi nada essa noite, né, fulano? Porque você não dorme, nem deixa a mamãe dormir, né? Eu falo, poxa, não fala assim com o menino, que ele deve acordar de noite e pensar assim, nossa, mas eu sou o fulano que não dorme, nem deixa a mamãe dormir. Então vamos lá, mãe! E assim, a criança vai assumindo aquele rótulo que a gente coloca. Né? Então não pode rotular nem, é a brava, é a dengosa. É tentador, né? A gente às vezes tem essa vontade assim, mas não vai, a gente não gosta de ser rotulado, né? Eu sou de 4 filhos, né? Mas tudo bem. Na teoria eu sei que é tudo fácil e tudo mais, mas na prática, às vezes, o bicho pega, a gente dá uns gritos lá e depois se arrepende, fala, poxa, são só crianças, você é adulta, mas tem hora que a gente enlouquece. Por isso que a gente tem que cuidar da gente, cuidar sei lá, ter um hobby, uma profissão, qualquer coisa que seja também para tirar você daquele meio, né? Senão, bom, com 4 filhos não faltam histórias. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, tive até que cortar o texto 3 vezes, porque tinha muita coisa mesmo. Mas se alguém está pensando nisso, né, tem algumas dicas. O difícil mesmo é o primeiro. O terceiro muda toda a sua estrutura. Então, se você tem um carro que dá para 2, para 3, não dá. Você vai viajar com 2, com 3, já é outra história. O hotel já não aceita, tem que pegar 2 quartos. Pegar 2 quartos tem que levar alguém, uma babá, avó, tia, sei lá. O quarto é o mais fácil, porque assim, a mãe já está pós-graduada em maternagem, né? O carro já está adaptado. Se você tem uma ajuda no final de semana, já está lá. O hotel você já vai ter que pegar um quarto a mais mesmo. Pronto, mais um, né? Então, assim, esse eu não sei porque as pessoas se surpreendem tanto no quarto. Já se surpreendem no primeiro. Qual carro é o seu? Só a gente tem um carro só. Não temos 2 carros. Temos um carro só e é uma Kia Carnival. Eu não escolhi, o carro me escolheu. Não tem jeito, né? Tudo é fase. Naquela fase, assim, que você... não, vai passar, é fase. O neném vai evoluir, vai crescer, vai comer, enfim, né? Calma, né? Se respira. Cabelo, né? Eu costumo falar, corte de cabelo tem que ser aquele que não é que é fácil de pentear, é aquele que não precisa pentear, né? Porque muitas vezes eu tenho que sair de casa, eu tenho um tempo, eu não sei se eu escovo os dentes ou o cabelo. Eu escolho escovar o dente, o cabelo vai do jeito que tá. E tudo assim, né? Às vezes a minha filha fala, mãe, mas a mãe da fulana tá sempre de salto, de vestido. Eu falei, ela só tem 2. A mamãe não pode, tem que correr atrás. Tem que ser prático mesmo no dia a dia. Toque de recolher, em casa é 8h30 da noite, todo mundo vai dormir. 9 horas está todo mundo dormindo, eu posso fazer o que eu quiser depois das 9. Se eu quiser dormir, eu durmo. Se eu quiser praticar a corrida, aí às vezes eu desço e corro na esteira, às vezes eu saio com alguém, às vezes eu fico em casa, leio um livro, estudo, enfim, saio com o marido. E a família grande, né, além de ser uma delícia, ela faz a gente simplificar muita coisa. As pessoas falam assim, poxa, mas você é calma, assim, por isso que você tem 4. Será que não é o contrário? Será que eu não fiquei calma porque eu tenho 4? Você não consegue dar importância para detalhes. Você é obrigada a simplificar. E essa é uma parte boa. E lidar com pessoas tão diferentes, a quem a gente ama incondicionalmente, nos faz pessoas muito melhores. Falo tanto
em relação aos pais quanto aos irmãos. Então, isso acho que é o mais legal de tudo, é que a gente se torna as pessoas mais tolerantes com todas as outras, né, em geral.